Olá, crianças! Vamos iniciar mais uma semaninha de aula com o nosso pé direito e pedindo a Deus para nos abençoar por mais uma semana. Então, peguem o livro de história de vocês, abram na página 74 e vamos ver o novo conteúdo que é falando sobre a formação do povo brasileiro. Nas séries iniciais, do primeiro até o terceiro ano, vocês estudaram que as três etnias, as principais etnias que fizeram parte da formação brasileira era o português, o africano e o indígena. Certo, crianças? Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre as outras etnias que também fizeram parte na formação do povo brasileiro. Observem com atenção a tela e vejam que o Brasil, por ser um país, um território imenso, existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Isso dá-se exatamente por conta dessa imensidão territorial. E quando houve a colonização do Brasil, vários povos, várias etnias por aqui chegaram à procura de pedras preciosas, de riquezas, como o pau-brasil e várias outras riquezas existentes aqui. Além disso, eles vinham também com o interesse de aumentar território, ou seja, de tomar o nosso território. E dentre essas etnias que aqui adentraram-se, nós temos os espanhóis, os italianos, os franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muitos outros. Cada um deles vieram com interesses diferentes. Interesses, quando eu falar assim, criança, quer dizer que cada um deles tinha um objetivo ao vir para o território recém-descoberto, como assim os portugueses diziam. Só que, como eu já falei para vocês, não houve descoberta, pois o Brasil, ele já existia, ele já tinha dono, que no caso era quem, crianças? Os indígenas, muito bem. Então, eles tinham interesses pessoais, e esses interesses eram justamente esses, eram explorar as terras brasileiras. As terras brasileiras, as terras do Brasil, por ser muito fértil, por produzir tudo que se planta, visa interesses pessoais. E além desses interesses, temos também, como eu falei anteriormente, as pedras preciosas, o ouro, a prata, o diamante, que tudo isso contém aqui no Brasil. E que eles vendiam por preços bem altos fora do Brasil, e sendo que aqui eles não pagavam nenhum custo. Prova disso é quando os portugueses vieram para explorar o pau-brasil. Por que eles queriam explorar o pau-brasil? Porque o pau-brasil ele produz uma tinta avermelhada, o qual era usada para tingir tecidos luxuosos lá em Portugal. E esses tecidos, só quem poderiam comprar eram as pessoas de classes mais altas. Então, isso quer dizer que eles saíam por um alto custo. No entanto, os portugueses sempre saíam lucrando com isso, porque aqui eles não pagavam nada a ninguém para fazer essa exploração do pau-brasil. Então, além dessas etnias que eu terminei de falar para vocês, como os espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães e outros, crianças, nós temos as três principais, que são portugueses, africanos e indígenas. Essas três etnias principais, elas deram origem a outros três tipos de mestiços, que vocês podem também observar, como o branco com o indígena deu origem ao mestiço conhecido como mameluco ou caboclo. O branco com o negro, crianças, deu origem a um tipo mestiço conhecido como mulato. O indígena com o negro deu origem a um outro tipo de mestiço conhecido como cafuso. Então, como vocês já conheciam as três etnias principais, que era o branco, o indígena e o negro, deu origem também a outros tipos de mestiços, a outros tipos mestiços, conhecidos como mameluco ou caboclo, mulato e cafuso. Então, criança, por isso que o Brasil é o único país que não tem raça pura, que não tem uma única raça formando este país. Por isso que o nosso país é um país de miscigenação, ou seja, de várias raças, porque além das raças, das etnias que vieram para cá
Para explorar, nós temos também os outros tipos de mestiços formulados a partir dessas raças que aqui se fixaram. Aí eu pergunto para vocês, crianças, será que na formação do povo brasileiro foi uma formação pacífica ou será que houve guerras, né, nesta formação? Aí vocês podem observar na seguinte página, né, a página 75, onde fala que essa formação ela não foi pacífica, né? Ela não se deu de forma equilibrada. Porque, prestem atenção, vocês estão na casa de vocês, tem a casa de vocês e chega alguém e quer tomar a casa de vocês. Os pais de vocês vão dar essa casa de mão beijada para a pessoa desconhecida? Não, eles podem até deixar, né? Pode até o outro conseguir levar a casa, mas não é de mão beijada, não vai ser de mão beijada. Os donos da casa, que no caso são vocês, irão brigar, irão lutar para ficar com a casa de vocês, né? Assim. Então, o mesmo aconteceu com os indígenas. Eles eram os donos das terras do Brasil. Eles eram os únicos donos. Então, quando os portugueses chegaram para tomar deles, o que houve? Houve vários confrontos, houve guerras, houve mortes, houve pacificação dos indígenas. Por que houve essa pacificação, crianças? Porque as armas dos indígenas eram bem inferiores com relação à dos portugueses. As dos portugueses eram armas de fogo, já a dos indígenas eram lança, arco, flecha. Então, isso não tinha nem comparação com relação à arma do português. Então, houve vários índios mortos nesses confrontos. Outro exemplo também que vocês podem observar, crianças, é na escravidão dos africanos. Quando os portugueses queriam escravizar os indígenas e não deu certo, eles foram atrás de quem? Dos negros da África. Então, se os negros sabiam que iam vir para o Brasil para ser escravos, será que eles iam porque queriam? Basicamente também que não. Então, o que acontecia? Da mesma forma, querendo ou não, eles vinham. E como era essa vinda deles de lá para cá? Eram nos porões dos navios, com muitos maltratos, né? Sujeiras, não tinha nem um pouco de higienização. Então, muitos eram trazidos de lá para cá, mas aqui chegavam poucos por conta dos maltratos, por causa da falta de higienização. Eles vinham junto com as comidas apodreciam. Era uma viagem longa de mais ou menos 60 dias da África para o Brasil. Com essas comidas podres, juntavam insetos, esses insetos transmitiam doenças para os negros. Então, muitos morriam no caminho. Aqueles que morriam eram jogados em alto mar para os tubarões e os peixes se alimentarem. E aqueles que sobreviviam chegavam até o Brasil, uns doentes, outros com saúde. Aqueles que vinham doentes transmitiam doenças para os indígenas. Coisa que antes, crianças, antes desse contato, os indígenas não adoeciam, eles não sabiam o que era doenças. O sistema imunológico deles era muito forte, eles não adquiriam doenças. Começaram a adoecer a partir do contato com o branco e com o negro. Então, esses dois exemplos que tia Carla mostrou para vocês foi só para mostrar que esta formação do povo brasileiro não foi uma formação pacífica, na paz, né, na calma. Foi uma formação em que houve vários confrontos, porque uns queriam tomar posse de terras que eram de outros, né, e assim por diante. Uns queriam escravizar outros. Entenderam, criança? E prova disso, e que ainda repercute até hoje, é o censo que é feito pelo IBGE. No último censo, feito em 2010, 43,1% da população, ou melhor, 47,7% da população se declaravam branco, ou seja, quase a metade da população brasileira. 43,1% se declaravam pardos, que é o que não se considera nem branco e nem negro. Apenas 1,14% se declarava negro e 0,4% se declarava indígena. Por que será que a população negra e indígena não está bem mínima com relação às outras? Será que é porque não existe realmente esse tanto de negro na população brasileira?
Não, crianças, existe sim, mas esta população, por conta de sofrimentos, de maltratos que houve lá no início da formação brasileira, repercute até hoje. E mesmo existindo leis que protegem o negro e o indígena, ainda, muitas dessas leis ainda não são, como que eu posso dizer para vocês, ainda não são levadas a sério, ainda não são entradas em vigor, não são praticadas, ainda vivem guardadas, ainda vivem somente no papel. E aí, crianças, muitas pessoas têm medo de se autodeclarar indígena ou negra. E aí, mesmo não sendo negra, ou melhor, mesmo não sendo branca, ou mesmo não sendo parda, elas se autodeclaram pardas ou brancas, porque era a parcela da população que era mais bem vista socialmente. Entenderam, criança? Então, esta formação, todo este conflito, esses confrontos que houveram lá na formação do povo brasileiro repercute até hoje na nossa sociedade. Muitas pessoas não se autodeclaram com a cor que elas possuem por medo de conflitos, para não sofrer o que seus antepassados sofreram. Ah, tia, mas existem muitas leis que protegem o negro e que protegem o índio. Como a tia Carla falou, existem, mas muitas ainda não saíram do papel. Viu, crianças? E aí, continuando, nós temos aqui a próxima página. Desculpa, crianças, a próxima página, que é a página 76, que vai falar sobre... ainda continuando a formação do povo brasileiro, eu quero que vocês observem estas duas imagens e vejam. A primeira imagem nós temos a chegada das caravelas e na segunda imagem nós temos o indígena, né? E nessas duas imagens vocês podem fazer a relação de como foi que o índio se sentiu ao perceber aquela introdução, né, a chegada do povo português aqui no Brasil. Então, esse confronto não foi nada gentil, porque o indígena nunca tinha visto outra pessoa diferente deles, né? A forma de se vestir, a forma de se comportar, ou seja, uma pessoa de cultura diferente. Assim como os portugueses também nunca tinham visto outros povos com uma cultura diferente e da mesma forma como a do indígena, né? Eles tinham contatos com outros povos, com espanhóis, com italianos, mas com o povo, com uma cultura típica da do indígena, eles nunca tinham se deparado. Então, foi aquele susto, aquela tensão, tanto dos portugueses como dos indígenas. E aí, crianças, vocês podem também observar isso lá na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, quando ele diz que tinha seres existentes nas novas terras descobertas, mas que esses seres precisavam ainda ser domesticados. Ou seja, pessoal, eles achavam que os indígenas eram animais, não eram pessoas. Por isso, eles queriam tratá-los como animais, certo? Então, isso não é nada bom para o indígena. E até hoje, existe indígena que tem medo dessa visão do branco para com ele. Então, crianças, para ficar melhor entendido este conteúdo da formação do povo brasileiro, na cabecinha de cada um de vocês, eu quero que vocês leiam com muita atenção as páginas da 74 a 76, tá bom, crianças? Respondam às atividades, vejam com mais atenção o vídeo também. Qualquer dúvida, procurem tia Carla, tá bom? E aí, façam tudo com muita atenção. Tá bom, crianças? Tenham todos um bom final de dia, viu? Tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau e até a próxima aula. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo.